Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num debate filosófico que, olha, atravessa séculos. A própria natureza do infinito. Vamos pensar nisso um pouquinho. Imagina só, objeto físico, uma pedra, ou o próprio universo, que simplesmente não acaba, que se estende para sempre, sem fim. Será que isso é realmente possível? E essa é a nossa história. A posição assim super firme e até contraintuitiva de um dos maiores pensadores que já existiu. Ele bateu o pé e disse que um infinito real, físico, é uma impossibilidade lógica. Ponto final. Mas para defender essa tese, o Aquino não chegou simplesmente afirmando a opinião dele. Não. Seguindo o método escolástico, ele fez algo que eu acho brilhante. Primeiro, ele construiu e foi confrontar os argumentos mais fortes que existiam a favor de um universo infinito. Ele basicamente reuniu 4 desafiantes, 4 objeções superpoderosas vindas de áreas diferentes do conhecimento que pareciam provar que uma realidade infinita não só era possível, como talvez até necessária. E aqui estão eles. Da matemática veio a ideia de que conceitos abstratos, se funcionam, têm que ser possíveis. Da lógica veio o argumento de que infinito não é uma contradição em si. E da física e da cosmologia vieram argumentos sobre a natureza do espaço e do tempo. Era uma frente, assim, formidável contra essa ideia de universo finito. O primeiro argumento é bem direto, vem lá da matemática. A ideia é, se um geômetra pode usar o conceito de uma linha infinita para provar um teorema que é verdadeiro, então uma linha infinita tem que ser de alguma forma possível, senão a matemática estaria toda baseada numa mentira, né? O segundo argumento já é puramente lógico. Ele diz, basicamente, que a palavra finito não é essencial para a definição de grandeza. É como uma cor, que pode ser branca ou preta. Uma quantidade poderia ser finita ou infinita. Não tem contradição nenhuma aí. Ok. Agora vamos ver o contra-ataque do Aquino. E toda a argumentação dele se baseia em fazer distinções. Distinções cruciais. Em pegar a própria palavra infinito e dissecar ela para mostrar os vários significados que ela pode ter. E essa aqui é a ferramenta mais importante dele. Uma distinção fundamental. Ele separa o infinito que ele chama de atual, tipo algo que já existe por completo, como uma rocha infinita, de um infinito potencial, que está sempre se tornando, como contar números. É um processo que nunca acaba, mas nunca está completo. Logo em seguida, ele divide o problema em 2. Ele promete que vai provar que nenhum corpo físico real, nem um corpo matemático abstrato podem ser atualmente infinitos. A estratégia é essa, não deixar nenhuma escapatória. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante o primeiro grande argumento dele. Para o Aquino, ser alguma coisa é ter limites. A forma de um carvalho, por exemplo, impede que ele seja uma sequoia. É essa determinação que faz ele ser o que é. O infinito, por ser justamente a ausência de limite, de determinação, não pode fazer parte de uma coisa que é definida pela sua forma. Agora a coisa fica interessante. O Aquino sai da metafísica abstrata e nos leva para um experimento mental, um dos argumentos mais poderosos e visuais que ele já criou para provar o ponto dele. Ele nos convida a visualizar o problema com uma pergunta bem simples, mas que é devastadora. Imagina aí, um corpo infinitamente grande girando no próprio eixo. Será que isso seria possível? O raciocínio começa de um jeito puramente geométrico. 2 linhas que saem do mesmo ponto, elas vão se afastando cada vez mais, certo? Num corpo que se estende até o infinito, essa distância entre as linhas também se tornaria infinita. E agora vem o desafio do movimento. Girar significa que um ponto em uma dessas linhas precisa se mover até onde a outra linha estava. Ele precisa literalmente atravessar o espaço que existe entre elas. Só que, lá na borda desse corpo infinito, a distância a ser percorrida não é finita. Aquele ponto teria que cruzar uma distância infinita. E aqui vem o golpe final. Atravessar uma distância infinita num tempo finito é impossível. Simplesmente não dá. Ou seja, um corpo infinito estaria congelado, parado, incapaz de fazer um movimento circular que para o Aquino era essencial para os corpos naturais. Olha que paradoxo. Um corpo infinito seria, na verdade, um corpo totalmente inerte. Agora que ele estabeleceu o caso dele, o Aquino volta lá naquelas 4 objeções originais e usa essa lógica afiada para desmontar cada uma delas, sistematicamente. Ele responde ao argumento da simetria, por exemplo. Para ele, dividir e adicionar não são opostos iguaizinhos.
A divisão vai na direção da matéria, que sempre pode ser dividida mais uma vez, mas a adição constrói um todo, uma forma, que por definição precisa de um limite para ser completa. Essa simetria, então, era só aparente. Essa tabela aqui resume tudo de forma muito clara. O Aquino não rejeita todo e qualquer tipo de infinito. Ele aceita um infinito potencial, como na divisão de uma linha, e também um infinito sucessivo, como o tempo, que nunca existe todo de uma vez. O que ele declara impossível é um infinito atual e permanente, um objeto físico que seja inteiro e infinito aqui e agora. Mas afinal, por que essa discussão de 800 anos atrás ainda é relevante? Por que esse debate medieval continua ecoando na ciência e na filosofia de hoje? O mais surpreendente é que a conclusão do Aquino ressoa muito com o modelo cosmológico que a gente tem hoje. A ideia de um universo que teve um começo com uma quantidade finita de matéria e energia se alinha de uma forma bem intuitiva com essa rejeição tomista de um infinito atual, já dado. E talvez essa seja a grande lição dessa análise toda. Para ser compreensível, para existir como uma coisa específica e não outra, um objeto precisa ter limites. A finitude não é uma falha, não é uma prisão. Ela é o que permite que as coisas existam e que a gente possa conhecê-las. E é com essa pergunta final que a gente encerra. Uma questão provocativa que nos convida a refletir sobre as implicações mais profundas desse argumento atemporal. Afinal, o que realmente significa ser? E será que ter um fim é parte essencial dessa definição?